crianças! Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, os alimentos. Nós já estudamos o quanto que os alimentos são importantes para o nosso corpo, né? Para a gente realizar as diversas atividades que a gente faz durante o nosso dia, o nosso corpo ele precisa de energia. Então, quando você está aí sentado no seu sofá, que aperta o simples botão do controle remoto para mudar o canal da televisão, você está gastando energia. Então, para você escrever, brincar, você passear, então a tudo que você faz durante o seu dia, você gasta energia. E como é que a gente faz a reposição dessa energia no nosso corpo? Através dos alimentos, né? Então, os alimentos, eles vão trazer essa energia de volta para o nosso corpo. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada e comer alimentos variados para que o nosso corpo tenha aí diferentes nutrientes. Nós também aprendemos aí que os alimentos, eles podem ter diferentes origens. E são 3 as origens. É origem animal, origem vegetal e origem mineral. E na nossa aula de hoje a gente vai começar falando sobre o valor energético dos alimentos, né? Na sala de aula a gente já fez aí a análise de alguns rótulos de produtos industrializados, que são produtos que vocês consomem. Então hoje a gente vai ver aí sobre o valor energético dos alimentos, como é importante a gente estar de olho aí nos rótulos. Para nos mantermos saudáveis, é importante sabermos fazer boas escolhas quanto à nossa alimentação. Você já estudou que para funcionar adequadamente, o nosso organismo precisa da energia que vem dos alimentos. A quantidade de energia fornecida por um alimento é chamado de valor energético e pode ser medida em calorias. Entretanto, as calorias de um alimento normalmente são valores bastante altos. Uma banana, por exemplo, tem cerca de 70.000 calorias. Por isso, costuma-se medir o valor energético dos alimentos em quilocalorias. Vocês vão observando aí as siglas das palavrinhas calorias, quilocalorias. 1 quilocalorias equivale a 1.000 calorias. Assim, uma banana vai ter cerca de 70 quilocalorias, né? Porque a gente vai dividir aí 70.000 calorias, que é o valor que a banana tem, por 1.000, já que 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Então, aí nós temos 70 quilocalorias. Quanto mais calorias um alimento tem, mais energia ele fornece. Nos alimentos industrializados, as calorias fornecidas podem ser encontradas na tabela de informação nutricional, que é apresentada no rótulo do produto. Observe as informações nutricionais dos alimentos representados a seguir e aí nós vamos avaliar qual deles vai fornecer mais energia. Então, de um lado, nós temos aí um iogurte natural e a tabela de informação nutricional dele. Do outro, nós temos uma sobremesa de chocolate com a tabela de informação nutricional da sobremesa. Para a gente comparar o valor energético desses alimentos que são tão diferentes, é importante que a porção considerada de ambos sejam igual. Vocês observam que ambos possuem aí 100 gramas na porção. Ao compararmos o valor energético desses 2 alimentos, podemos notar que a sobremesa de chocolate vai fornecer mais energia que o iogurte natural. Isso porque a sobremesa de chocolate vai conter mais carboidratos e gorduras que o iogurte. Vamos aproveitar e observar aí quais são os nutrientes que estão presentes nesses alimentos, né? No iogurte nós temos carboidrato, açúcar, proteína, gordura, fibra, sódio e cálcio. E aí observem as quantidades de cada um. Já na sobremesa de chocolate nós também temos carboidratos, açúcar, proteína, gorduras, fibra alimentar e sódio. Já não tem cálcio e a gente vai observar que esses valores eles são diferentes para cada alimento. Vamos pensar aí que uma criança de 10 anos, que é a base da idade de vocês, a média, ela deve ingerir cerca de 2.000 quilocalorias por dia. No entanto, se essa criança ela pratica atividades físicas todos os dias, como correr, andar de bicicleta, nadar e jogar bola, ela deve aumentar a ingestão diária de calorias. Mas por que isso?
porque o corpo dela vai gastar muito mais energia do que uma criança que não pratica nenhuma atividade física. Então, quanto mais energia você gasta, mais você tem aí que repor essa energia de forma que o seu corpo funcione bem. Por isso que a alimentação ela vai variar de pessoa para pessoa, do quanto que essa pessoa pratica exercício, do quanto que essa pessoa gasta energia. Agora a gente vai falar sobre alimentação equilibrada. A gente vai ver como que é importante a gente ter uma alimentação saudável, balanceada, variada, comendo alimentos que vão trazer vários nutrientes para o nosso corpo. Não existe aí uma quantidade ideal de alimentos para todas as pessoas, porque vai variar muito de pessoa para pessoa, né? O sexo, a idade, se pratica alguma atividade física. Então agora a gente vai entender como que é importante a gente comer aí alimentos saudáveis para a gente crescer forte e cheio de saúde. Uma maneira de garantir uma alimentação equilibrada é fazer pelo menos 3 refeições por dia, que incluam alimentos variados, como cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, leite e derivados, ovos, frutas e verduras. Além disso, é importante fazer pequenos lanches entre as principais refeições. Na página do nosso livro aí é possível ver imagens de algumas refeições. Nós temos aí a imagem do café da manhã. O café da manhã aqui no nosso país, ele normalmente vai apresentar alguns desses alimentos que estão dispostos aí, que são frutas, pães, queijo, bolos, sucos e café com leite. Já no almoço, nós brasileiros é comum encontrarmos pratos com arroz, feijão, carne e verduras. No jantar, pode conter alimentos parecidos com o do almoço, ou sopas e saladas leves, né? Então, tem muitas pessoas que preferem aí comer alguma coisa mais leve do que no almoço. E os lanches entre essas refeições, que são as principais do dia, podem conter alimentos leves, como frutas, iogurtes, cereais e castanhas. Mas você sabe o que é uma alimentação saudável? Para uma alimentação ser saudável, ela tem que atender todas as necessidades do nosso corpo e nos fornecer energia para que a gente consiga realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Vamos ver exemplos de alimentos saudáveis. Temos aí as frutas, carnes, leites e seus derivados, verduras, que é muito importante que a gente consuma. Alguns alimentos em excesso lhe faz mal para a nossa saúde e traz algumas doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras. E é por isso que a nossa alimentação ela deve ser variada, equilibrada, colorida e saudável. E quais são os alimentos que nós devemos evitar? Então são bolo, pizza, chocolate, fast food, batata frita, bolachas. Então são alimentos que não são bons para a nossa saúde. Vamos observar essa pirâmide alimentar. Então evite aí sempre os doces, as balas, chocolates. Coma moderadamente aí leite, peixes, carnes. Prefira sempre alimentos como verduras e legumes e limite-se às massas. No diagrama, nós vemos aí a proporção que certos alimentos devem ter. Então, temos de verdes vegetais, marrom grãos integrais, frutas no vermelho e laranjado proteínas saudáveis. A gente observa que os vegetais devem ser consumidos em maior quantidade. Quanto mais vegetais e de maior variedade, melhor. Batatas cozidas ou fritas não contam. Já os grãos integrais você deve consumir variados, como arroz integral ou alimentos feitos com esses grãos, como pães e massas integrais. Reduza o consumo de grãos refinados, como arroz branco, e de pães e massas brancas. As frutas. Coma muitas frutas de todas as cores. Quanto mais fruta, melhor. E você deve escolher peixe, aves, feijão e nozes, pois tem proteínas saudáveis. E deve reduzir o consumo de carne vermelha e queijo. Evite também bacon, frios e outras carnes processadas. Existem várias formas de orientar as pessoas a respeito da quantidade e da variedade de alimentos que devem estar presentes em uma dieta saudável. E uma dessas formas vai ser a pirâmide alimentar.
Seguindo a proporção recomendada na pirâmide alimentar, uma pessoa ela terá diariamente todos os nutrientes de que precisa e também nas quantidades necessárias. Nós temos aí no livro o modelo de pirâmide brasileira que mostra como que os alimentos estão distribuídos, né? Os modelos de pirâmide alimentar, elas mudam um pouquinho, porque precisa respeitar a cultura local e também a disponibilidade de alimentos. Então, não temos uma forma única de pirâmide alimentar. Conseguimos ver no topo da pirâmide alimentos que a gente vai comer em menor quantidade, que são óleos e gorduras, assim como açúcares e doces. Abaixo nós temos os alimentos que a gente deve comer moderadamente, que são leite, queijo e iogurte, carne e ovos, feijões e oleaginosas. Mais abaixo nós temos aí os alimentos que vocês devem comer bem, que são os legumes e verduras, e também as frutas. E abaixo nós temos aí as massas, que são os alimentos que a gente acaba comendo em um pouquinho maior quantidade. Esses alimentos a gente viu que a importância é que eles sejam integrais. São arroz, pães, massa, batata, mandioca. Além de uma alimentação saudável, a gente também precisa ter atividades físicas no nosso dia a dia e também fazer 6 refeições no dia. Café da manhã, almoço e jantar, que são as 3 principais refeições, e os lanches intermediários, que são os lanches entre essas refeições. Agora nós vamos para o Ciência em Ação. Baseada na pirâmide alimentar brasileira, que nós vimos na página anterior, vocês vão elaborar um cardápio equilibrado para um dia, considerando 3 refeições principais e 2 lanches. Então, vocês vão fazer aí o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar, ok? Nós vimos que o consumo de alguns alimentos em excesso pode causar algumas doenças. Mas vamos ver aí no Saiba Mais 2 doenças que são causadas aí pela má alimentação, que é a desnutrição e obesidade. A ingestão de uma quantidade de energia maior ou menor que o necessário para manter o funcionamento do organismo pode causar alguns problemas de saúde, especialmente nas crianças que estão em fase de desenvolvimento. Entre os problemas relacionados à má alimentação, temos a desnutrição e a obesidade. Por isso, a importância de nos alimentarmos bem, alimentarmos de forma saudável e de forma que atenda às necessidades do nosso corpo. Tudo precisa ter equilíbrio. A desnutrição ela é uma doença que é causada pela falta de um ou mais nutrientes no organismo. Ela pode surgir quando a pessoa não consegue se alimentar adequadamente, ou seja, com o mínimo de alimentos necessários, ou quando a pessoa não tem uma alimentação variada. A desnutrição também pode se desenvolver como consequência de outra doença, que afeta a absorção de nutrientes pelo organismo, como as verminoses ou alergias alimentares. A falta de nutrientes pode provocar também consequências graves ao organismo, como emagrecimento extremo, desaceleração dos desenvolvimentos físico e mental, anemia e um aumento da predisposição a infecções. Por isso a importância da gente se alimentar bem, com um prato bem colorido, cheio de alimentos diferentes, que trazem aí nutrientes diferentes e importantes para o nosso corpo. Nós também temos a obesidade, que é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Existem muitas causas para essa doença, e uma delas é o consumo excessivo de alimentos ricos em calorias, aliado a um baixo gasto de energia. Hábitos alimentares que priorizam o consumo de alimentos como doces, refrigerantes, salgadinhos, hambúrgueres e pizzas levam ao aumento da gordura corporal. Além disso, se a pessoa tiver um estilo de vida sedentário, isto é, sem a prática de atividades físicas, ou se passar muitas horas sentadas em frente à televisão ou ao computador, a tendência para o ganho de peso é ainda maior. Crianças de pais obesos apresentam mais chances de se tornarem obesas quando comparadas a crianças cujos pais apresentam peso normal. Há também pessoas que apresentam mais facilidade em acumular gordura ou mais dificuldade em queimá-la com a prática de atividades físicas.
Essas características também facilitam o desenvolvimento da obesidade. Então, é importante a gente ter cuidado com a nossa alimentação. Ficar de olho aí na quantidade de alimentos que a gente consome. A obesidade é uma condição grave que pode levar ao desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, problemas no coração e nas articulações. Uma das maneiras de prevenir os distúrbios alimentares é a adoção de um estilo de vida saudável que inclua a alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas. Então, agora, baseado nesse texto que a gente acabou de ler sobre a importância de se ter uma alimentação equilibrada e ideal para o nosso corpo, vocês irão responder as 4 questões da página 18.